Então estamos aqui entrevistando o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevaux, que assumiu esse mês a secretaria, depois de alguns mandatos já como deputado, agora passando para o Executivo, onde o senhor já esteve, inclusive, né, no começo da carreira no governo Lerner, agora volta no governo do Ratinho Júnior. Antes de mais nada, deixa eu agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite para participar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Galindo, pela disposição de vir aqui numa sexta-feira, véspera de carnaval, quase 19 horas. Isso mostra que você está se dedicando assim com todo carinho a esse excelente portal, né, que é o Plural. Parabéns pela iniciativa e obrigado por estar aqui conosco. Tá certo. Queria começar justamente falando, o senhor foi eleito deputado federal, uma votação expressiva, e acabou não indo assumir para vir aqui para o Paraná. Queria que o senhor explicasse até para o seu eleitor, né, por que o senhor preferiu vir para o Executivo e não ir para Brasília? E o senhor imagina que vai assumir em algum momento o mandato federal ou não? Na verdade, na primeira semana eu assumi, apresentei todos os projetos que eu havia proposto a fazer na campanha, alguns em forma de projeto de lei, outros de requerimentos. Foram 9 ou 10 projetos protocolados, se eu não me engano. A principal bandeira que nós defendemos é o fim do foro privilegiado. O suplente que assumiu tem um compromisso comigo de, quando essa votação for para a pauta, permitir que eu vá no lugar dele para defender no plenário e votar essa matéria. Apresentei também os requerimentos que eu me referi muito na campanha em prol do Erastinho, que vai ser o principal hospital oncopediátrico do sul do Brasil. Tenho também a prerrogativa de apresentar as emendas parlamentares no final do ano, no prazo adequado. O senhor pretende fazer isso? Pretendo fazer e devo assumir algumas vezes o mandato em situações, principalmente onde haja discordância entre eu e o suplente em relação a algum tema que seja extremamente importante para o país. O senhor acompanha certamente o noticiário de Brasília. No momento, a discussão mais relevante, mais polêmica é a da reforma da Previdência, né? O senhor tem alguma opinião importante sobre isso? O senhor pretende ir para a votação da reforma da Previdência, por exemplo, ou algum outro tema que está em pauta que o senhor já imagina que vai se assentar aqui do governo para ir para Brasília ou não? Eu acho que é uma probabilidade de eu estar em Brasília na votação do projeto anticrime do ministro Moro, até porque tem muito a ver também com a atuação da nossa secretaria, né? Quem combate o crime aqui no Paraná é a Secretaria de Segurança, não somos nós, mas toda a parte de prevenção passa por aqui. Então a probabilidade maior é de votar o projeto anticrime. E o senhor, no caso do projeto anticrime, qual é a sua posição? O senhor já conversou? O senhor disse que ia manter uma relação próxima com o Moro, até por causa da proximidade. Ele é ministro da Justiça, embora o ministério dele cuide também da segurança pública, né? Mas ele é ministro da Justiça e nós estamos trabalhando afinados com ele, inclusive o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que foi escolhido pelo Moro, é paranaense, liberou para nos ajudar aqui tocando o recém-criado Departamento de Justiça, o delegado Felipe Ayashi, que é um membro da Operação Lava Jato desde o início, era delegado aqui da Polícia Federal, continua sendo delegado da Polícia Federal, mas está se licenciando e trabalhando conosco aqui, vai coordenar, inclusive agora já está coordenando, essa força-tarefa de prevenção e combate aos crimes contra a criança, a força-tarefa Infância Segura. Mas e qual é a sua opinião sobre o pacote do Moro? Tem pontos ali que são bastante contestados. O senhor aprova integralmente o que ele defende, não? Integralmente não, mas aprovo a maioria das propostas que ele apresentou. Eu até tenho aqui o pacote dele, está aqui, né, nessa pilha de documentos aqui, tenho lido o pacote, analisado, trocado ideia com deputados, com advogados, e é um pacote que eu acredito que é importante para o Brasil. Tem uma outra coisa ali que talvez tenham que ser alteradas, mas na minha opinião é muito pouco. De modo geral, acredito que o ministro Moro acertou. O senhor tem se comunicado com ele com base regular? Como é que é? Me comuniquei há algum tempo atrás e devo ter uma nova reunião depois do Carnaval. Sobre a Previdência, o senhor acabou falando do Moro, mas não vamos voltar para a Previdência, que é um assunto que interessa para todos os seus eleitores, sim, imagino, né? Sim. O senhor já tem alguma opinião sobre o projeto que foi apresentado pelo Bolsonaro? Não, eu pedi para imprimirem o projeto, será trazido para mim, daí vou ler o projeto com calma para fazer um estudo e poder emitir opinião. Eu não quis
emitir opinião só pelas poucas notícias que eu acompanhei na imprensa, até porque eu tenho tido, devido ao trabalho aqui da Secretaria, muito pouco tempo de me aprofundar nos noticiários. Eu tenho saído aqui tarde da noite, então eu quero ler o projeto mesmo, porque seria melhor. O senhor também imagina que pode se ausentar da Secretaria para ir votar a reforma da Previdência ou não? Se for necessário, sim, mas eu acredito que estão tentando construir uma espécie de consenso lá em Brasília. Então eu vou avaliar a necessidade no momento. Se for necessário, posso sim. O que o senhor acha do governo Bolsonaro até agora? Já que estamos falando de República, de Brasília, o que o senhor está achando até agora? Acho que tem prós e contras. Eu acho assim que ele acertou na escolha de alguns ministros, como o próprio Moro. O Paulo Guedes me parece uma pessoa muito importante no governo e muito competente. As pessoas que estão ocupando os cargos da área econômica são pessoas que têm um excelente currículo. O próprio Ministério que vai interagir mais aqui com a nossa Secretaria, que é o do Desenvolvimento, Osmar Terra, tem uma pessoa extremamente preparada, ele é médico, o ministro Osmar Terra, é deputado federal também. Acho que ele acertou no Ministério da Saúde, o Mandetta conhece muito da área de saúde, mas eu acredito que o presidente, aos poucos, vai ter que fazer um alinhamento com a sua família, porque o governo tem muitos ruídos, né? E isso acaba, em determinados momentos, até afetando um pouco a credibilidade. Eu acho que tem que separar bem o que é assunto familiar, separar a opinião dos filhos, que têm direito de ter a opinião, porque também são parlamentares, mas não podem influenciar diretamente em nomeação, exoneração de ministros e nem tornar públicas discussões internas do ambiente político do presidente. Voltando aqui para o Paraná, o senhor foi convidado pelo Ratinho Júnior para assumir, e o que o senhor pediu para ele, o que o senhor imagina que dá para fazer nesse momento para essa área, porque não era exatamente a sua área de predileção ali na Assembleia, o seu trabalho era mais ligado à área de saúde, né? Por que a Secretaria de Justiça, por que o senhor decidiu aceitar vir para cá em vez de ir para Brasília para o seu mandato federal? Veja, o que eu pedi para o governador foi apenas liberdade para montar equipe, sem gerências políticas. Ele me deu essa liberdade, com isso nós conseguimos trazer muita gente competente, com excelentes currículos para cá. Por que eu optei por essa secretaria? Exatamente por ser um desafio para mim. Eu, ao longo da minha carreira, trabalhei muito na área de saúde, mas também sempre me preocupei com as garantias de direitos, né? Com a preservação dos direitos fundamentais, com a defesa dos direitos constitucionais, direito à vida, à liberdade, à privacidade, à propriedade. Eu sempre fui muito enfático nos pronunciamentos que fiz, em artigos que escrevi, principalmente no meu primeiro mandato, na defesa da Constituição Federal. Então, essa área de justiça sempre me atraiu bastante, é uma área que eu gosto, embora eu não seja um profissional dessa área. Acho que é a área que nós estamos indo melhor nesse começo aqui de gestão. Na área social, a Secretaria da Família atua bastante, eu tenho uma certa experiência com isso, porque sempre atuei com as entidades de saúde, que não deixam de ser também entidades que fazem um trabalho social. E uma área que está me trazendo muitas surpresas, que é uma área que eu não participava tanto lá na Assembleia, eu estou gostando muito, é a área do Departamento de Trabalho e Geração de Renda. Existem coisas formidáveis que podem ser feitas aqui. Nós estamos com números muito positivos no Paraná, conseguimos montar uma equipe excelente e eu acredito que os paranaenses terão boas novidades esse ano nessa área. A área da família que o senhor tratou normalmente era atribuída à primeira-dama, né? A esposa do Ratinho tem alguma participação aqui na Secretaria? O senhor consulta ela, ou ela preferiu realmente ficar de fora dessa questão da gestão? Na verdade, durante o governo Beto Richa, a primeira-dama acumulou a área da família e o comando, através de uma presidente escolhida por ela, do Provopar. As campanhas de agasalho, as campanhas de alimentos que a população conhece, não são feitas por aqui, não são feitas pela área da família. São campanhas feitas através do Provopar. As pessoas tendem a ter na memória como se fossem campanhas daqui, porque a primeira-dama comandava os dois setores, mesmo que endividando-a
para ajudar no projeto do Erastinho, embora seja um projeto da área de saúde, a Secretaria da Família está encontrando mecanismos também para colaborar, inclusive financeiramente, com a construção desse hospital oncopediátrico, e nós, com autorização do superintendente do Hospital Erasto Gertner, o Dr. Adriano, vamos convidar a primeira-dama para ser a madrinha desse projeto e queremos cada vez mais trazê-la para perto do nosso trabalho, porque ela é uma pessoa muito sensível aos problemas sociais. A Luciana Massa é uma pessoa muito humana e eu tenho certeza de que, se ela estiver junto conosco, o prestígio de primeira-dama irá agregar bastante para os trabalhos da Secretaria. Qual é o seu relacionamento com o Ratinho político? E o senhor, na verdade, era, antes da filiação dele ao PSD, o senhor era o presidente aqui do partido, inclusive, né? Tinha uma certa prerrogativa sobre o partido. Depois, agora, ele passou a ser a estrela máxima até para o seu governador. Como é que é esse relacionamento entre vocês dois? E de onde que surgiu essa parceria? Na verdade, eu fui sempre o presidente do PSD de Curitiba. Já era antes dele entrar no partido e continuo sendo. E o presidente estadual era o deputado Eduardo Ciarra, agora o presidente é o Ratinho Júnior. Mas eu sou vice-presidente do PSD do Paraná, tenho um relacionamento muito bom com o Ratinho, que já vem de família. Nossos pais eram amigos, eu conheci o pai dele ainda como repórter de televisão, uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, me dou muito bem, tenho muita amizade com toda a família, e politicamente nós consolidamos com muita força uma parceria na eleição de prefeito. O Ratinho me apoiou abertamente, mesmo sendo secretário de um governo que tinha outro candidato, Beto Richa apoiava o Rafael Greca, mas o Ratinho teve a coragem de até naquele momento se indispor um pouco e me apoiar abertamente por sermos do mesmo partido. Então nós selamos ali uma parceria política muito sólida e eu estou disposto a ajudar o governador Ratinho Júnior a fazer um governo que realmente corresponda aos anseios que foram criados nos paranaenses ao longo da sua campanha. O senhor falou da relação com ele e falou também do Beto Richa, né? No momento em que o senhor rompeu com o Beto Richa, lá no 29 de abril, até um pouco antes, já na votação anterior... Foi na votação da Previdência dos final de 2014, final de dezembro. O Ratinho manteve a parceria dele com o governador e foi secretário durante boa parte do segundo mandato. O senhor, em algum momento, vê uma contradição no discurso dele e agora uma situação em que o Beto Richa hoje não é tão bem visto por tudo que aconteceu, e agora todo mundo é anti-Beto Richa, né? Mas não é muito fácil ter assumido aquele discurso agora e agora passar para o outro lado? Veja, no meu caso, no segundo governo do Beto Richa, eu fui oposição desde antes do início do mesmo, né? Quando teve aquela votação da Previdência dos servidores, eu votei contra e ele ficou desgostoso com aquilo, quis retaliar e aí o relacionamento azedou. Quanto ao governador Ratinho, ele avaliou o momento oportuno de deixar o governo para não prejudicar o excelente trabalho que estava realizando na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E prova de que a avaliação dele acabou sendo a correta foi que ele venceu a eleição para governador ainda no primeiro turno. Então não vejo contradição nenhuma, acredito que ele tem feeling, tem sensibilidade política e soube tomar a decisão que correspondia à expectativa das pessoas que acreditam nele. O senhor hoje é um dos possíveis candidatos à prefeitura do grupo do Ratinho. Tem também dentro do grupo o Francisquini. Como é que é a relação de vocês? Até eu entrevistei ele esses dias, ele falava disso, que provavelmente vocês dois não vão ser candidatos um contra o outro. Como é que é isso? Veja, o que existe em relação ao Francisquini é um relacionamento cordial no âmbito pessoal. Existem diferenças políticas, divergências ideológicas, diferenças no modo de pensar o Brasil, o Paraná, no modo de agir também politicamente, mas há um respeito muito grande no âmbito pessoal e um relacionamento de amizade entre as esposas, entre nós mesmos. Então, sempre a porta está aberta para o diálogo, mas a possibilidade de eu não ser candidato a prefeito torna-se cada vez menor, até porque os eleitores têm me cobrado muito uma posição sobre isso. É claro que eu não vou me dedicar a esse assunto no momento, tenho que me preocupar com a gestão aqui da Secretaria,
nós assumimos uma área extremamente sensível. Aqui nós trabalhamos com garantias de direitos, com justiça, com o idoso, com a mulher, com a igualdade racial, com os povos indígenas, trabalhamos com geração de empregos, o leque aqui de atividades é muito grande. Então, nesse ano eu vou me dedicar a isso, mas a vontade de ser candidato a prefeito a cada dia cresce um pouco mais. O senhor já tem uma conversa com o Francisquini, por exemplo, de que se um for candidato, o outro não é? Como é que fica essa possibilidade? Eu acho que isso foi comentado em algum momento, em um almoço, em um jantar, não feito entre nós, em que estávamos juntos, de uma maneira assim informal, que poderia até acontecer uma parceria, mas não há nada consolidado nem formalizado em relação a isso. É uma conversa que tem que ficar para frente, não há momento disso ainda. Acredito que ele também vai se focar no trabalho da CCJ. Eu vi que ele já está preparando uma audiência pública para discutir o fim das aposentadorias dos ex-governadores, é uma bandeira que o governador levantou. Então, eu acho que a gente tem que deixar a eleição de Curitiba para ser discutida no ano que vem e não tirar as pessoas do foco, né? O prefeito Rafael Greca, ele tem que focar na sua administração, o Francisquini tem que focar na CCJ, eu tenho que focar aqui na secretaria, até porque se qualquer um dos três for mal, tornam-se candidatos pouco competitivos, né? E tem outros candidatos fortes que vêm por aí. O ex-prefeito Luciano Dutti fala em candidatura, o deputado Gora fala em candidatura, o Gustavo Fruit fala em candidatura. Essas alianças serão construídas só em 2020, é muito prematuro. Mas o diálogo existe com todos, fora com a atual gestão da prefeitura. Queria até justamente aproveitar o gancho para falar o que o senhor acha da gestão do Rafael Greca nesse momento, como é que o senhor está avaliando? Eu, como deputado, eu tinha liberdade para dar esse tipo de opinião. Hoje eu me sinto desconfortável na condição de secretário de Estado para dar opinião. Eu prefiro que a própria população possa fazer a sua avaliação. A minha opinião até seria suspeita, você sabe dos problemas que ocorreram no passado. E eu, como gestor agora do Estado, que tem a obrigação de ter um relacionamento republicano, ético, transparente com a prefeitura, prefiro não fazer críticas ao atual prefeito na atual conjuntura. Mas na verdade já tem uma crítica implícita aí. Cada um interpreta como lhe convier, né? O prefeito Rafael Greca acaba de fechar um acordo com o Ratinho, governador, para o subsídio do transporte público, né? 150 milhões não é pouca coisa. A leitura que todo mundo faz é de que com isso o Ratinho e o Greca tentam uma possível aproximação. O Ratinho poderia ter perto dele os três principais candidatos à prefeitura no ano que vem. É assim que o senhor lê? E se o Ratinho tiver uma proximidade com o Greca, o senhor acha que tem chance dele ser o candidato do grupo, por exemplo, ou não? Não, a minha leitura é diferente. A minha leitura é que o Ratinho não puniu. Você não pode punir o povo de Curitiba pelo fato do prefeito ter feito oposição a você. A impressão que eu tive no governo Beto Richa é que ele punia o cidadão curitibano, boicotando ações da prefeitura na gestão do Gustavo Fruit, né? E aí também faltou a habilidade do Gustavo Fruit de deixar isso claro, de ser transparente, explicar para a população. Mas o cidadão curitibano foi punido pelo mau relacionamento entre o governador e o prefeito. Agora não está acontecendo isso. O Greca fez campanha acirrada contra o Ratinho Júnior, apoiou a ex-governadora Cida Borghetti, mas o Ratinho está tendo espírito público e não está punindo o cidadão curitibano pela postura divergente que o prefeito Greca teve ao longo da sua campanha. Essa é a minha leitura, mas o governador também não tratou desse assunto comigo, até porque não é referente à pasta que eu estou tocando. O senhor, obviamente, tem uma certa disputa eleitoral com o Greca, e em 2016 isso ficou muito claro que a eleição no segundo turno ficou pesada, né? E uma das coisas que o Greca usou muito contra o senhor foi a questão do seu diploma universitário da Universidade do Tocantins. E acho que o senhor nunca falou em público sobre isso. Queria ver se o senhor explicava para o seu eleitor até, né? Ele dizia que o senhor fez um curso à distância, botava na verdade em dúvida, mesmo, né? Ele botava em dúvida, na verdade, se o senhor tinha feito o curso ou se aquilo era um jeito ele não colocava claramente a dúvida se eu tinha, mas ele dava a entender isso. Que o senhor tinha fraudado alguma coisa, né? Qualquer pessoa que tenha dúvida sobre esse curso pode fazer uma pesquisa, os jornalistas podem pesquisar no MEC e vão ver lá que o meu diploma está em ordem, não há problema nenhum.
Hoje eu estou fazendo MBA na Uninter, né? É à distância também. Eu prefiro fazer curso à distância. Para um cara que tem 45 anos, tem filho de 8 anos de idade, é muito mais cômodo estudar em casa, no computador, lendo as apostilas, do que fazer aula presencial. E o curso de administração permite isso. Se fosse um curso de medicina, seria diferente. O curso de medicina tem que ter, se eu não me engano, 80% das aulas presenciais, só 20% pode ser à distância. Acho que é isso. O de administração, não. A administração pode ser feito inteiro à distância, eu fiz à distância. Ainda ontem encontrei uma senhora que era da mesma turma que eu fazia o curso à distância. O prefeito de Contenda foi da minha turma do curso à distância. Agora, a eleição de prefeito de Curitiba, na qual eu fiz quase 500 mil votos, mas o prefeito conseguiu vencer, foi, eu diria que o projeto piloto das fake news no Brasil. Isso que nós vimos agora, nessa última eleição presidencial, começou aqui em Curitiba, antes mesmo da eleição do Trump lá nos Estados Unidos, onde também aconteceram as fake news. E nesse ponto, pro mal, os meus adversários trabalharam com muita competência. Eles mandavam, depois uma pessoa que é deputado, não vou evidentemente revelar o nome aqui, mas estava do outro lado, me contou que eles contratavam 1 milhão de WhatsApps por dia para a última semana. Então soltava uma mentira na terça, quando eu fazia o desmentido na quarta de manhã, na quarta ao meio-dia já tinham mais 500 mil pessoas recebendo uma outra mentira, quarta noite era 1 milhão. Só que tudo isso foi caindo, tudo isso foi sendo desmoralizado. História do Instituto dos Cegos, foi comprovada a farsa, o Ministério Público comprovou isso. Teve essa história do diploma, que é absolutamente clara, que o diploma existe, que eu fiz o curso, basta a pessoa verificar no MEC. Todas as coisas que ele falava foram se dissolvendo e foram sendo mostradas as verdades. Mas, na verdade, um questionamento que ele fazia era por que uma universidade tão desconhecida, né? A Universidade do Tocantins, sendo que eu morava no Paraná. Porque, na verdade, a universidade que eu comecei chamava-se Univale, era uma universidade de Santa Catarina. E eu comecei numa faculdade que existia na Lapa, fazendo esse curso à distância. Acontece que essa Univale teve algum problema, e para concluir o curso, não sei qual era o problema técnico que tinha na época, a faculdade da Lapa deixou de utilizar a Univale, acho que Univale é o nome, e concluiu o curso, os diplomas, pela Unitins. Mas não é que eu fui lá estudar no Tocantins, nem que eu tinha contato com alguém do Tocantins. A Universidade do Tocantins foi, digamos assim, a expedidora do diploma, num acordo que existiu do MEC com a outra universidade que teve algum problema burocrático que não faço a menor ideia do que era também, porque não acompanhava isso. O meu interesse era ter conhecimento sobre as matérias e concluir o curso, ter o diploma, né? E o senhor hoje disse que faz o MBA, dá tempo? Tendo com toda a secretaria aqui? Não, agora, esse ano ainda não teve prova nenhuma, mas eu, no ano passado, assim, tinha prova uma vez por mês, aí eram 2, 3 provas juntos. Eu gostava de atravessar as madrugadas estudando, e vou ter que contar que conseguia boas notas. Minha nota mais baixa foi 8 numa matéria. Mas é muito bom fazer MBA, e a Uninter ela é muito didática, as apostilas são muito boas. Até tem um professor meu que é conhecido teu, e são as provas mais difíceis as dele, a do Jorge Bernardi. Tá certo. O senhor aqui no governo, quais são, o senhor diria, se fosse para botar umas 3 principais metas assim para o seu eleitor e para quem está acompanhando? Meta de gestão da secretaria? Meta de gestão na secretaria daqui até o fim do ano que vem, quando o senhor provavelmente vai se afastar para ser candidato. Vamos ver se o afastamento vai acontecer realmente. Eu digo que tenho vontade de ser candidato, mas não há uma definição ainda. Mas a principal meta hoje é diminuir a violência contra a criança. A segunda meta é reduzir os índices de pobreza no estado, que cresceram muito. E a terceira meta é aumentar a geração de empregos no Paraná. Alguma última mensagem, secretário? Agradecer a oportunidade, pedir para as pessoas que tiverem ideias para o nosso trabalho, seja ideias lá para a Câmara Federal, para encaminharmos, ou aqui também para a Secretaria, que entre em contato conosco. Meu e-mail é contato@neileprevô.com.br. Agradeço a você, Rogério, parabéns ao Plural pelo excelente trabalho. É importante fortalecermos a democracia e darmos oportunidades aos que pensam diferente de nós também poderem expressar as suas opiniões. O mundo não precisa ser visto em preto e branco, nós não precisamos dividir as pessoas
em esquerda e direita. Todas as formas de pensamento devem ter vez, devem ter voz e devem ser respeitadas. Secretário, obrigado então. Obrigado você. E a gente volta na semana que vem. Valeu.